Saudações, irmãos e irmãs mais velhos. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Todo canal nerd que se preze tem que ter um quadro de batalhas, não é mesmo? Eu sei que já tá meio batido, mas aqui também não vai faltar. Lembrando que eu não sou um especialista em nada, sou apenas um fã de animes querendo fazer um quadro de batalhas no meu canal do YouTube. Eu posso cometer erros, assim como qualquer canal, então se eu disser algo errado, sintam-se à vontade para me corrigir nos comentários, ou se for o caso, até mesmo fazer um vídeo resposta ao meu. Apenas peço que mantenha o respeito, por favor. Nada melhor para começar um quadro desses do que um embate que já é clássico na internet, que é Naruto contra One Piece. O duelo de hoje colocará frente a frente os dois irmãos mais velhos, mais famosos desses dois animes sensacionais. Representando o One Piece, o irmão de copo de Luffy e Sabo, o capitão do quarto navio da frota do Barba Branca, primeiro usuário da Fruta das Chamas e filho do rei dos piratas, Portgas de Ace. Ace foi o único filho de Gold e Roger, ou pelo menos o único que sobreviveu. Ele foi criado por Monkey D. Garp ao lado de seus irmãos de consideração, Luffy e Sabo. Ele se tornou pirata e formou a própria tripulação dos Piratas Spade, posteriormente se aliando ao Yonkou Barba Branca e se tornando filho dele. Representando Naruto, o irmão do segundo protagonista da obra, Sasuke, o assassino do clã Uchiha, membro da Akatsuki e rei dos Genjutsus, Itachi Uchiha. Itachi é filho de Fugaku Uchiha, o líder do clã na época dos conflitos entre os Uchiha e a Vila da Folha. Itachi lutou na Terceira Guerra Ninja e ficou traumatizado com o que viu, e por conta disso optou por assassinar todo o seu clã e se tornar um Nukenin, se aliando depois a Akatsuki. Para que haja uma batalha justa, é necessário definir algumas condições específicas, como as versões dos personagens e onde o confronto vai acontecer. Como estamos falando de dois personagens de anime, definir as versões deles é bem fácil. O Ace que vem para essa batalha é aquele que enfrentou o Barba Negra, pois é de longe a versão mais forte dele. O Ace de Marineford não estava em sua força máxima, visto que ele tinha apanhado para o Barba Negra e ainda passou dias sendo torturado em Impel Down. Definir uma versão do Itachi já é o mais complicado, visto que ele tem variações de poder bem significativas. Utilizar o Itachi do Tensei seria injusto, já que ele seria imortal e ainda teria chakra infinito. Portanto, o Itachi que sobe no ringue é o da Akatsuki, com Mangekyo, Tsukuyomi, Susanoo e Amaterasu, mas também com a doença que foi responsável pela sua morte. Quanto ao local da batalha, eu escolhi realizar ela numa ilha deserta no mundo de One Piece, porque assim os dois podem soltar seus poderes sem restrições. O Ace possui super força, super velocidade, super resistência, super durabilidade, haki do armamento, haki do rei. O Ace comeu a Mera no Mi, a fruta das chamas, e graças a isso ele adquiriu o poder de gerar fogo, manipular fogo, além da regeneração própria dos Logia. Ele pode se transformar em fogo. O Itachi possui super força, super velocidade, taijutsu refinado, habilidade com kunais e shurikens, katon, que é a liberação de fogo, e suiton, que é a liberação de água. Com o Mangekyo Sharingan, o Itachi possui aprimoramento de percepção, ainda maior do que o Sharingan normal, genjutsus ainda mais poderosos do que o Sharingan normal, Izanagi e Izanami, Tsukuyomi, Susanoo, Amaterasu. Nada melhor do que começar uma batalha analisando a força física dos combatentes, assim como todo canal de Power Scaling que se preze. O Ace tem uma força bem alta. Só de ter sido treinado pelo Garp, ele já teria no mínimo uma força igual a do Luffy. Mas a gente consegue ir muito além disso. Ainda quando criança, o Ace derrubava adultos com poucas porradas. Mas quando ele cresce, a sua força aumenta ainda mais. Os feitos de força física do Ace são meio escassos, mas eles existem. Ele é claramente tão forte quanto o Jinbe, já que ele conseguiu manter uma luta de 5 dias contra ele e os dois saíram igualmente feridos.
E o Jinbe é forte o suficiente para fazer a própria Big Mom cambalear com um soco bem concentrado. Então eu acredito fielmente que o Ace seria capaz disso também. Outro personagem que ficou em pé de igualdade com o Ace foi a Yamato. O Ace claramente conseguiu segurar os golpes da Yamato usando apenas seus braços. E isso não é pouca coisa não. Se o Jinbe conseguia recuar a Big Mom com um soco, a Yamato era forte o suficiente para ferir ninguém menos que o Kaido. E o Ace segurou uma luta equilibrada contra ela. Aí depois ele foi lá e comeu ela. Enfim. O Itachi nunca foi um ninja destacado em força física. O máximo que temos é ele derrubando uma parede de rocha. Mas isso não é tão relevante assim, porque ele estava usando seu Susanoo. Ainda assim podemos dizer que o Itachi tinha uma força equivalente ao Sasuke na época que os dois lutaram. E o Sasuke era claramente forte o suficiente para cortar o Orochimaru ao meio em sua forma verdadeira. Então podemos dizer que o Itachi teria esse nível de força. Aqui nós temos uma clara vantagem para o Ace. O Itachi é levemente mais forte do que um ser humano normal, enquanto o Ace é claramente tão forte quanto o Luffy no pré-time skip. Talvez até mais forte. Aqui a gente vê o quanto de dano um personagem consegue aguentar e o quanto de tempo ele consegue lutar. O Itachi sempre foi conhecido por sua baixa estamina e baixa resistência. E diferente do que todo mundo pensa, isso não tem nada a ver com a doença dele. O Itachi sempre teve um chakra extremamente escasso e uma durabilidade baixa. A prova disso é que ele só conseguia usar o Mangekyo algumas poucas vezes por dia. Contra o Sasuke mesmo ele já ficou todo destruído só por usar as habilidades do Mangekyo muitas vezes seguidas. O Sasuke acertou ele algumas poucas vezes, e nem de longe seria o suficiente para matar o Itachi. Ele morreu mesmo pelo uso excessivo do Mangekyo, que somado à doença dele estava deixando ele cego e totalmente quebrado. Por sua vez, o Ace tem uma resistência bem maior. Como eu já disse no tópico da força, o filho do Gold Roger aguentou uma luta de 5 dias contra o Jinbe, o que já demonstra uma durabilidade altíssima. Outro feito relevante de resistência é o simples fato de que o Ace conseguiu lutar em Marineford, mesmo depois de ter perdido para o Barba Negra e ainda ter passado dias e mais dias sendo torturado em Impel Down. Ainda assim ele foi capaz de peitar vários marinheiros mais o Aokiji. Ele só foi parar mesmo quando foi morto pelo Akainu. De novo temos uma vantagem claríssima para o Ace. Antes de mais nada, a diferença entre velocidade e reação é muito óbvia. A velocidade nada mais é do que o tempo que um personagem demora para atravessar uma certa distância, enquanto a reação é a capacidade de um personagem de se esquivar de golpes. Porém, uma está relacionada diretamente à outra, portanto elas serão analisadas no mesmo tópico. Por ser um ninja, o Itachi naturalmente tem uma velocidade super-humana. Os ninjas de Naruto são conhecidos por terem uma velocidade muito alta, inclusive utilizando a técnica da cintilação corporal, que é a famosa técnica na qual o Shisui Uchiha é especialista. Essa técnica aumenta a velocidade do shinobi ao ponto dele aparecer um vulto passando pela floresta. O Itachi está incluído nessa equação, mas será que o Itachi seria rápido para o Ace? É o que vamos ver. O Itachi nunca foi conhecido como um ninja de extrema velocidade, como o Minato ou o Shisui, mas ainda assim ele tem uns feitos relevantes de velocidade para serem analisados. Durante a Quarta Guerra, Itachi enfrentou juntamente do Nagato, o Naruto e o Killer Bee, e o Uchiha se mostrou rápido o suficiente para se esquivar da técnica de 7 espadas do Bee, ao mesmo tempo que conseguiu acompanhar alguns dos golpes do Naruto no manto da Nove Caudas, que já era tão rápido quanto o próprio Bee. Então a velocidade de reação do Itachi já era bem alta nesse ponto. Mas de longe o melhor feito de reação do Itachi foi quando ele conseguiu reagir ao Kirin do Sasuke. E olha que o Sasuke nem viu ele fazendo isso, ou seja, o Itachi reagiu depois do Kirin já ter sido disparado. Em outras palavras, a velocidade de reação do Itachi na luta contra o Sasuke era em torno da velocidade de um relâmpago. Tá, mas e o Ace? Será que ele fica para trás? Te adianto que nem um pouco. O Ace se mostrou rápido o suficiente para acompanhar a Yamato numa luta, o que pode parecer pouca coisa, mas não é. A Yamato era rápido bastante para conseguir acertar o próprio Kaido diversas vezes, e o Kaido era de longe um dos Yonkous mais rápidos. Ele lutava de igual para igual com o Luffy no Snake Man.
e só foi ser derrotado pelo Gear 5. E ainda assim ele se mostrou mais rápido que o Luffy em diversas vezes, mesmo depois do despertar. Ou seja, o Ace era tão rápido quanto a Yamato, que conseguia acompanhar o Kaido, que era mais rápido que o Luffy no Gear 5. Então acho seguro dizer que a velocidade de percepção do Ace gira em torno da velocidade da luz. E caso queira saber o porquê eu digo isso, é porque os feitos de velocidade de One Piece já alcançavam a velocidade da luz antes mesmo do time skip. E em Wano eles estavam milhares e talvez milhões de vezes mais rápidos. Outro personagem que pode ser usado de parâmetro para a velocidade do Ace é o Smoker. O Fumacento claramente conseguia tancar o Luffy no Gear Second sem muitas dificuldades. E naquela época o Luffy já era mais rápido que a luz. A prova disso é que está no databook do Enel, que diz que para lutar contra o deus de Skypiea é necessário ter no mínimo a velocidade da luz. E o Ace lutou contra o Smoker sem nem suar. Então o Ace é tão rápido quanto o Smoker, que era mais rápido que o Luffy, que já era mais rápido que a luz. Novamente o Itachi ficou para trás. Mais um ponto pro Ace. O Itachi possui várias técnicas e jutsus bastante poderosos, e alguns deles têm um poder de destruição considerável. Por ser um Uchiha, o Itachi tem uma afinidade natural com jutsus do elemento fogo, como o clássico Bola de Fogo, que já provou ser quente o bastante para derreter o solo, mas claro que isso é completamente irrelevante aqui, já que técnicas de fogo não fariam efeito algum no Ace, né? Mas de longe o maior poder destrutivo do Itachi vem do Susanoo, já que usando somente um braço ele já era forte o suficiente para quebrar uma parede de pura rocha. Na sua forma completa, o Megazord do Itachi conseguiria quebrar no mínimo um prédio grande, mas não passaria disso. Por sua vez, o Ace tem um poder destrutivo avassalador. O Ace é o usuário da Mera Mera no Mi, a fruta das chamas. Com ela o Ace pode criar fogo infinitamente, o que permite que consiga queimar praticamente qualquer coisa. Um dos primeiros feitos de destruição do Ace aconteceu em Alabasta, quando ele torou 4 navios da Baroque Works com apenas um Riken. E isso é apenas uma demonstração de poder de fogo dele. Na luta contra o Barba Negra, vimos o Ace criar o que ele mesmo chamou de Sol. Claro que não era literalmente um sol, isso teria incendiado o planeta inteiro. Mas o calor que aquela bola de fogo emanava deveria ser equivalente à superfície do Sol, no mínimo, já que não sobrou nada daquela cidade depois. Já em Marineford, vimos o Ace tancando uma rajada de gelo do Aokiji com seu fogo, o que prova que o fogo do Ace é no mínimo nível almirante. E por fim, temos a vez que o fogo da Mera Mera destruiu facilmente o solo do Coliseu Corrida. Tá bom que esse último não foi o Ace, e sim o Sabo, mas se a fruta é a mesma, o poder é o mesmo, então nada impediria o Ace de fazer o mesmo. Mais uma vez, o Ace leva uma vantagem absurda. Ser versátil significa ter variadas maneiras de vencer o inimigo, poderes além das capacidades físicas. Na maioria das vezes, o Ace recorre a combate físico e aos poderes de fogo da sua Akuma no Mi. Mas por ser um Logia, o Ace pode fazer muito mais do que apenas conjurar as chamas. As frutas Logia são Akuma no Mi que literalmente transformam o usuário no próprio elemento. No caso do Ace, ele é o próprio fogo. Quando os Logia utilizam seus poderes, eles podem tornar o próprio corpo no elemento da fruta. No caso, o Ace pode tornar o próprio corpo em chamas, dando uma ilusão de intangibilidade, uma vez que as chamas não podem ser tocadas, já que elas são pura energia. A única forma de contornar essa intangibilidade do Ace é através do Haki do armamento, coisa que o Itachi não tem. Por falar em Haki, o Ace também sabe usar. Na verdade, o Haki nada mais é do que a manifestação da força de vontade do usuário. E o Ace é um dos únicos que podem utilizar o Haki do Rei, um tipo de Haki que permite controlar a força de vontade do usuário. E embora o Ace não tenha mostrado ter controle sobre o seu Haki, é dito que ele tem tanto o Haki do Rei quanto o Haki do armamento. E Haki do armamento nada mais é do que uma armadura invisível que envolve o corpo inteiro. O Ace também não demonstrou saber controlar, mas ele tem. O que o Itachi deixa a desejar em atributos físicos, ele sobra em versatilidade. Ele sempre foi conhecido pelo seu arsenal mega apelão de jutsus. Para começar, nós temos o sempre apelão Sharingan.
um dojutsu que permite que o usuário enxergue o mundo praticamente em câmera lenta, com um aumento de percepção. Mas isso é só o começo das técnicas absurdas do Itachi. Com o Mangekyo Sharingan desperto, o Itachi conseguiu algumas técnicas poderosas até demais. Primeiramente temos o Tsukuyomi, um genjutsu conhecido como o Reino dos Pesadelos. Com ele, o Itachi controla a percepção de tempo diretamente no cérebro da vítima, fazendo com que alguns minutos na vida real pareçam dias de tortura dentro do genjutsu. A segunda habilidade é o Amaterasu, um ninjutsu do estilo fogo que libera as chamadas chamas negras. Essas chamas possuem uma temperatura semelhante à do sol, e para piorar elas queimam até sobrarem apenas cinzas. E por fim temos o Susanoo, o famoso Megazord dos Uchiha. O Susanoo do Itachi não possui a forma perfeita, já que ele não possui o Mangekyo Sharingan eterno. Porém, ele consegue ir até a forma completa, onde ele consegue duas armas lendárias, a espada Totsuka e o espelho Yata. A espada é capaz de selar em um mundo de genjutsus qualquer coisa que ela corte, enquanto que o espelho consegue refletir qualquer ninjutsu ou taijutsu. Nessa o Itachi leva melhor. Até aqui ficou claro que o Ace fica na frente em atributos físicos, enquanto que o Itachi é muito mais versátil. Fica claro então que o Ace iria tentar partir para a porrada, enquanto que o Itachi iria optar por analisar o oponente antes de tomar qualquer decisão. Inclusive aqui fica uma vantagem para o Itachi, porque o Uchiha é um dos maiores gênios do mundo ninja. Ele era aclamado por nações e teve sua inteligência elogiada até mesmo pelo Kabuto. O Ace não é burro como o Luffy, mas ainda assim ele perde para o Itachi nesse quesito, já que ele é bastante impulsivo e cai na pilha muito facilmente. Se o Itachi conseguisse manter um combate por certo tempo, com certeza conseguiria analisar o estilo de combate do Ace e bolar uma estratégia para lidar com ele. Mas isso apenas se o Ace não desse cabo dele logo de cara, porque como nós vimos, o poder destrutivo do Ace é muito maior. Além disso, se o Itachi mantivesse um combate à distância por muito tempo, ele ficaria sem chakra cedo ou tarde, ainda mais considerando que sua quantidade de chakra é extremamente baixa. A intangibilidade do Ace seria uma pedra no sapato do Itachi, já que ele não possui Haki, então na teoria ele não conseguiria ferir o pirata de forma alguma. Mas será mesmo? Ao meu ver, mesmo Itachi sendo muito versátil, só existiriam duas formas dele vencer o Ace. A primeira seria através do Amaterasu. Quando o Itachi usou as chamas negras pela primeira vez, elas queimaram a bola de fogo do Sasuke, ou seja, o Amaterasu é um fogo que queima fogo. Não haveria intangibilidade que pudesse lidar com isso. Outra forma seria através da espada Totsuka, já que ela pode selar qualquer um que ela corte. Será que ela conseguiria selar o Ace? Outras duas técnicas que, mesmo não sendo próprias do Itachi, ele ainda assim poderia utilizar são o Izanagi e o Izanami. O Izanagi é uma técnica popular que consiste em anular todo o dano recebido em um certo período de tempo, enquanto que o Izanami é um genjutsu que coloca a mente da vítima em um looping temporal. As duas técnicas exigem nada mais do que um Sharingan, então o Itachi conseguiria utilizá-las sem muito esforço. Quem será que vai orgulhar o caçulinha? E quem vai ser a vergonha da família? É o que vamos descobrir agora. A luta se inicia e Itachi arremessa uma kunai no Ace. A arma passa direto pela cabeça do pirata, que já percebe que seu inimigo lutava para matar. Ace parte para cima do ninja e os dois começam a trocar golpes. A força de Ace somada às explosões de fogo feriam Itachi, que percebendo que seus golpes não geravam efeito algum no oponente, opta por se afastar. Mas isso também se mostra uma decisão ruim, pois Ace começa a liberar rajadas de fogo na direção dele, impedindo que Itachi conseguisse analisá-lo. Vendo que não poderia vencer de forma simples, Itachi ativa seu Mangekyo e já começa a preparar o Amaterasu. Itachi já havia tentado colocar Ace em um genjutsu, mas vendo que seu oponente não possui chakra, Itachi percebeu que seria inútil tentar utilizar esse tipo de técnica. Então ele resolveu recorrer aos ninjutsus. E assim que o Amaterasu carrega, Itachi olha para Ace que já estava preparando um Kagero. Itachi então joga o Amaterasu na direção do ataque, e não demora para que as chamas negras queimem o fogo de Ace. Mas antes que elas cheguem até ele, Ace percebe que seria atingido
e consegue desviar num pulo. O filho do rei dos piratas perde a paciência e decide acabar com aquela luta. Ele então começa a concentrar o Riken e, vendo que seu oponente estava pretendendo atacar, Itachi fica atento aos seus movimentos. Ace então arremessa seu Riken na direção de Itachi, mas o ataque se dissipa no espelho Yata. Itachi conseguiu ativar o Susanoo no último segundo. Ele já estava começando a sentir os efeitos da sua doença e a falta de chakra, mas agora ele estaria protegido pelo seu Megazord. O Uchiha então ataca o pirata com sua espada Totsuka, apenas para ver a espada passar direto pelo seu corpo. Ace fica ainda mais irritado e começa a espalhar o fogo ao seu redor, cercando o Susanoo de Itachi com chamas extremamente quentes. Por fim, Ace acumula todo o seu fogo em um sol gigantesco em sua cabeça. Ace então arremessa esse sol em Itachi e as temperaturas extremas consomem o Susanoo e incineram o corpo do ninja. E o vencedor deste embate improvável é Portgas de Ace. Ok, hora de justificar o injustificável. Afinal, eu acabei de dizer que o Itachi perde uma luta, o que é um pecado na fandom de Naruto. Mas calma que além de coragem eu tenho argumentos. Para começar, o Ace é extremamente superior ao Itachi fisicamente. Ele claramente deixa o Uchiha para trás em todos os atributos, então um combate físico seria suicídio para Itachi. Até porque ele não poderia ferir o Ace de forma alguma, uma vez que sem Haki, ele não poderia anular a intangibilidade do Logia. Outra coisa que seria inútil seria qualquer Genjutsu, uma vez que esse tipo de técnica só afeta aqueles que possuem chakra, e o Ace não possui. A única opção que o Itachi teria seria se afastar para poder analisar melhor a luta. Mas no combate à distância, o Ace também levaria vantagem, visto que os ataques dele cobrem uma área enorme, então fugir também seria uma opção arriscada. Mas o Itachi é um gênio, que consegue pensar rápido até mesmo em batalha. Então ele não iria demorar a perceber que usar o Mangekyo seria sua única alternativa. E antes que falem do Izanagi e Izanami, eles são Genjutsus, então eles também não seriam opções inviáveis. O Susanoo até que poderia proteger o Itachi de ataques mais fracos e de menor alcance, visto que ele pode refletir todo e qualquer ninjutsu, inclusive do estilo fogo, então nada impediria que ele pudesse refletir o fogo do Ace. Porém, o fogo do Ace destruiu 4 navios de uma vez só, portanto não haveria qualquer dificuldade em destruir o Susanoo do Itachi caso ele atacasse fora do espelho. E visto que o Megazord foi obliterado pelo Kirin do Sasuke, um ataque de fogo que incinerou uma cidade inteira seria mais que suficiente para não somente quebrar a armadura de chakra, como também incinerar o corpo do Itachi. A única opção que realmente poderia acabar com o Ace seria de fato o Amaterasu, visto que as chamas negras podem queimar até mesmo chamas normais. Então caso esse ataque atingisse o Ace, seria caixão e vela preta. Mas o problema está justamente em atingir o Ace. O Amaterasu é sim muito rápido, mas quando o Sasuke utilizou, até mesmo o Raikage conseguiu desviar, e o Raikage possui a velocidade de um raio, o que eu já provei nesse vídeo ser lento demais para os padrões de One Piece. E olha que eu ainda estou sendo generoso, uma vez que até o Gaara conseguiu se proteger do Amaterasu utilizando a sua areia, e o Amaterasu do Sasuke era muito mais rápido e mais potente que o do Itachi. Em outras palavras, o Ace não teria nenhum problema de se esquivar dessa técnica. Como podem ver, o Ace consegue contrapor praticamente tudo do Itachi, enquanto que o Uchiha não sobreviveria a um ataque de fogo bem dado no meio da fuça. E é por isso que o vencedor de hoje é o Ace. Enfim, se você ainda está aqui, é porque você ainda não me odeia. Então deixa seu like, se inscreve, compartilha, comenta o que você achou desse vídeo e comenta qual batalha você quer ver no próximo vídeo desse quadro. Enfim, é isso. Não tem muito mais o que falar não. Valeu pela visualização e até o próximo vídeo. Falou!